Olá, meu nome é Angélica Betim e como prometido, esse é o meu segundo vídeo, né? Então, lá no meu primeiro vídeo que eu fiz, para quem não viu ainda, pode estar acessando lá no meu canal e tem o meu primeiro vídeo. Esse é o segundo e que eu vou fazer uma série de vídeos que eu vou falar sobre a minha crença, sobre as coisas que eu acredito que para mim são verdades, né? Então, eu quero apresentar para vocês, né, para que vocês entendam e para que vocês conheçam também, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Eu sou membro da igreja desde quando eu nasci, tá? Desde quando eu me conheço por gente, eu sou membro dessa igreja e eu frequentava com a minha mãe, né? Então, eu quero apresentar para vocês o livro de Mórmon, né? Esse livro, ele não substitui a Bíblia, ele é um outro testamento de Jesus Cristo. Ele é tão sagrado quanto a Bíblia. Nós seguimos o livro de Mórmon e seguimos a Bíblia também, né? Então eu vou explicar brevemente, né, o que ele é. Depois eu quero contar uma historinha para vocês, bem legal. Então, abrindo aqui o livro de Mórmon, na introdução do livro de Mórmon, tem escrito, diz o que é o livro e o que tem nele. Diz assim, ó: o livro de Mórmon é um volume de escrituras sagradas comparável à Bíblia. É um registro de comunicação de Deus com os antigos habitantes da América e contém a plenitude do Evangelho eterno. Ou seja, o livro de Mórmon são um registro de profetas que viveram aqui não, né? Que eu não estou mais lá na América. Que viveram lá nas Américas. E muito antes de Jesus Cristo, né? Então, assim como tinha povos no Oriente, né? Que acreditavam em Deus, né? Que esperavam um Salvador, né? Lá nas Américas também tinha, né? Também existia pessoas, né? Que acreditavam em Deus, que estavam esperando Jesus Cristo como o seu Salvador do mundo, né? Então, o livro de Mórmon é um registro de profetas que foi passando de um em um, né? E cada profeta foi escrevendo os seus pensamentos, foi escrevendo a história da vida deles, né, e tal. É importante, eu vou falar bem resumidamente, é importante, né, se vocês querem se aprofundar mais, é importante que vocês leiam o livro de Mórmon. É muito bom, sabe? É um livro muito inspirador, que nos ajuda muito. Então, esse livro foi passando, né, de mão em mão, de profeta em profeta, eles foram preservando, e na época ele era escrito em placas de ouro, né, não era escrito em papéis assim, né, ele era escrito em placas de ouro, e chegou, né, na mão de Mórmon, que foi um dos últimos profetas a ter acesso a essas placas. Então, Mórmon, ele era um profeta historiador, né? Ele contou um pouco da história dele, né? Que também está escrito aqui. E ele organizou o livro, né? Ele fez um resumo de todo, desde lá do começo até o final, né? Ele montou, deixou o livro montadinho, né, nas placas, organizou o livro. E ele passou, antes dele morrer, ele passou para o filho dele, Moroni. E Moroni, sim, foi o último profeta, né, que também escreveu no livro de Mórmon, né. É bem bonito o capítulo de Moroni, vale a pena ler, é muito bonito mesmo. E Moroni, como sendo o último profeta, ele enterrou essas placas num determinado lugar, né, que o Senhor, como que fala a palavra? Que ele foi inspirado pelo Senhor, que ele deveria guardar esses registros, né? Porque o povo naquela época estava muito iníquo, não tinha mais ninguém, né, para poder passar esses registros. Então ele enterrou por um determinado tempo, né, para que numa determinada hora, um determinado tempo, o Senhor pudesse trazer de volta a luz, né, trazer de volta esses registros, né. Então, agora eu vou começar a historinha. Então, esse foi o resumo do livro de Mórmon, né? O que tem nele e até o último profeta que escreveu ele. E agora eu vou contar a historinha
que vocês já devem ter ouvido falar de um profeta chamado Joseph Field Smith. Joseph Smith. Nunca sei falar o nome dele direito. É porque é inglês, então eu não sou muito boa em inglês. Nada boa, é péssimo. Então o nome dele é Joseph Smith. E ele foi um profeta, foi o primeiro presidente, depois de ter passado todo esse tempo de escuridão, né, que o Senhor tirou o poder dele da terra, porque o povo estava muito iníquo, né? Ele foi o primeiro presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Agora eu vou contar como o livro de Mórmon chegou até ele. Então, ele nasceu em 23 de dezembro de 1805. Ele nasceu nos Estados Unidos, né? E ele era um jovem ele tinha uma família bem grande, eles eram em 11 irmãos, então ele era o quinto dos 11 irmãos, né? 2 morreram ainda bebê e os outros 9, né? Ficou 9 filhos e mais os pais. Então eles eram 11 pessoas na casa dele. E Joseph Smith, ele era uma pessoa muito humilde, né? A família dele era simples, né? Muito pobre, então ele não teve muito estudo. Estudou só 3 anos na escola e depois ele teve que sair para poder ajudar o pai e tal, para prover, né, o sustento da família. Eles moravam numa fazenda. Então, ele não tinha muito estudo, né? Não tinha muito conhecimento secular, no caso, né? Só que ele era uma pessoa muito boa de coração, né? E a família dele era muito religiosa, né? Naquela época. Eles liam a Bíblia todos os dias, em família. Eles conversavam sobre as coisas que eles acreditavam, né? Os pais conversavam com os filhos. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, até... É aconselhável, né, que nós fazemos isso à nossa casa com os nossos filhos, para a gente poder ensinar eles também, né? E, voltando para a história de Joseph Smith, a mãe de Joseph Smith, ela seguia uma determinada religião, e o pai de Joseph Smith seguia outra religião, né? Então, Joseph Smith ficava naquela, né? Alguns irmãos iam com a mãe, alguns irmãos iam com o pai e tal. E ele ficava naquela para onde ele ia. Ele não sabia, ele ia nas duas, ele não sabia ao certo para onde ele ia. Mas ele tinha uma dúvida que ficava na cabeça dele, né? Porque ele via as pessoas discutindo por causa de religião, sabe? E ele achava isso muito ruim, uma coisa muito cruel, né? Se eles pregavam tanto amor, tanta paz, por que eles brigavam entre eles, né? Por que um queria ser mais certo que o outro, um queria ser mais correto que o outro, né? Então, tipo, eles não botavam realmente em prática o que eles ensinavam, né? E Joseph Smith se incomodava muito com isso. Até que um dia... Só que ele não ficou parado, né? O que eu gosto da história dele é que ele buscava, ele queria saber e ele não ficou sentado no sofá esperando o milagre cair na cabeça dele. Ele correu atrás da dúvida dele, ele conversava com todo mundo, ele conversava com os pastores da igreja, ele conversava com as pessoas, né, os membros, e perguntava, né, a opinião deles, o que eles achavam da Bíblia, dos versículos, tudo, né? E isso foi abrindo a cabeça dele, né? É muito importante, né? A gente ter esse relacionamento com as pessoas, a gente ter uma cabeça aberta, né? Ouvir as pessoas, porque isso vai ajudando a gente a abrir a nossa cabeça, a sair da nossa caixinha, né? Não ser tapado, né? E poder ouvir os ensinamentos dos outros, que as pessoas às vezes têm muitas coisas para nos ensinar, né? Às vezes quando a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente descobre que a gente não sabe de nada, né? Então, Joseph Smith, ele sempre se interessou muito em buscar as coisas. E um dia ele estava lendo Tiago 1,5, que diz assim, no Novo Testamento, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto e ser-lhe dado. E aquela escritura penetrou no coração dele de uma forma que nunca tinha penetrado antes. Ele já tinha lido várias vezes aquela escritura. Só que naquele momento ele estava tão focado, ele estava tão decidido que ele prestou atenção nas pequenas letrinhas, ele prestou atenção em todas as palavras daquele versículo. E o Espírito tocou no coração dele. Ele falou: pronto, é assim que eu tenho que fazer. Tiago me respondeu, ele ouviu Tiago, né? Tiago foi um apóstolo do Senhor.
ele ouviu Tiago. Ele falou assim, eu vou fazer o que o Tiago mandou. Eu vou orar e vou perguntar a Deus, porque se tem alguém nesse mundo que vai me responder, é Deus. Aí uma manhã, ele levantou, ele estava bem decidido o que ele ia fazer. Ele levantou e foi a um bosque que ficava atrás da casa dele, né? E ele começou a orar. E no momento que ele começou a orar, ele sentiu uma coisa muito ruim, né? Ele descreve como se fosse um ser do mundo invisível que estava ali tentando impedir ele de fazer aquela oração. Ele sentiu medo. Ele tinha 14 anos, né? Ele era um jovem, né? Ele não tinha muita experiência, assim, de vida e tal. Só que ele era um jovem muito inteligente, assim, para a idade, bem maduro para a idade dele. Mas ele era um adolescente, né? Um jovem curioso que queria saber das coisas, né? E ele sentiu muito medo, e só que ele estava tão determinado, tão focado, que ele pensou, não, eu não vou desistir, né? Isso que eu acho interessante, né? Para você ver como que é as coisas, né? Quando a gente tá determinado em fazer as coisas, e as coisas é pro nosso bem, é as coisas boas, as coisas certas, sempre acontece alguma coisa pra gente não fazer, pra gente não seguir adiante. Por quê? Porque o inimigo, ele quer que a gente seja pior do que ele, né? Ele não quer que a gente seja feliz, ele não quer que a gente descubra as coisas boas. Ele quer impedir a gente de ter uma vida feliz, né? Ele é tão miserável e ele quer que a gente seja tão miserável quanto ele próprio, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que às vezes as coisas acontecem e não é porque o Senhor não quer que a gente faça, não. É porque o inimigo está impedindo. Ele está vendo que vai acontecer uma coisa boa e ele não quer que você faça. Então ele está impedindo você de progredir, né? E muitas vezes a gente cai nessa armadilha dele, né? Ah, não tá na hora, não é para mim fazer, né? Então ele impede a gente de progredir e a gente não pode desistir, né? Se não deu, agora tenta de novo. Se não deu de novo, tenta de novo, mas a gente nunca deve desistir. E Joseph Smith, ele não desistiu naquele momento. Ele continuou orando. E quando ele começou a orar em voz alta, eu vou repetir as palavras que ele falou. Eu vou ler aqui. Ele diz assim: quando ele estava orando, ele viu, olha só, ele fala assim: vi um pilar de luz acima de minha cabeça, mais brilhante que o sol, que descia gradualmente sobre mim. Assim que apareceu, senti-me livre do inimigo que sujeitava. Quando a luz pousou sobre mim, vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar acima de mim. Um deles falou-me, chamando pelo nome, e disse, apontando para o outro: este é meu filho amado, ouve-o. O meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as igrejas estava certa, de todas as igrejas estava certa, a fim de saber a qual me unir. Portanto, tão logo me controlei e o suficiente para poder falar, perguntei aos personagens que estavam na luz acima de mim, qual de todas as igrejas estavam certa, pois até aquele momento jamais me ocorrera que todas estivessem erradas, e a qual delas me unir. Então ele fez essa pergunta para o Senhor estava ali na frente dele, né? E ele fez essa pergunta. E o Senhor respondeu para ele que não era para ele se unir a nenhuma daquelas igrejas, que era para ele esperar que o Senhor tinha uma obra muito grande para ele, que o Senhor tinha um plano maravilhoso para ele, né? E Joseph Smith sentiu naquele momento uma paz, uma alegria, sabe? Um conforto, um alívio, né? A resposta dele foi respondida, né? Então aquela dúvida que acompanhava ele há muito tempo foi respondida. Aquela dúvida aquela dúvida que ele tinha, aquela resposta que ele recebeu do Senhor acalmou o coração dele, né? E daquele momento em diante ele tinha certeza de qual caminho ele deveria seguir. Então, aí quando ele chegou em casa, a mãe dele previu, né, que tinha alguma coisa errada com ele, que ele estava diferente, já percebeu que ele estava diferente. Daí ela perguntou para ele o que tinha acontecido. Ele falou assim: nada, mãe, eu tô bem, né? Eu tô muito feliz, porque eu descobri por mim mesmo a verdade. E isso é um sentimento muito bom, né? Eu também tive esse sentimento, eu também fiz essa busca, né? E eu descobri por mim mesmo qual o caminho que eu deveria seguir, né? Tem 3 perguntinhas,
né? Que geralmente é o que a gente sempre faz para nós mesmos, né? Quais são as perguntas? Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Então, essas 3 perguntinhas. Tá aqui. Aqui vai dizer da onde eu vim, qual é o meu objetivo aqui, que eu devo fazer e para onde eu vou, né? Então, daquele dia em diante, ele se sentiu aliviado. Ele não ficou sabendo de tudo, ele não ficou mega inteligente a partir daquele momento. Não. Com o passar do tempo, ele foi visitado por um anjo chamado Moroni, que foi instruindo ele, ensinando, né? Falando sobre as placas de ouro que estavam enterradas num determinado lugar, que dali 4 anos, então ele ficou 4 anos se preparando, né? E dali 4 anos ele ia poder ter acesso a essas placas, para ele poder traduzir para o inglês e assim formar o livro de Mórmon, né? E trazer à luz novamente o Evangelho de Jesus Cristo, né? A história de Joseph Smith é incrível. Eu amo a história dele, sabe? Eu já li várias vezes. Eu adoro ver o filme dele. Eu vou deixar na descrição ali o filme da história de Joseph Smith, a história da restauração, né? Eu vou deixar ali para vocês verem, para ter uma visão melhor, né? Para vocês entenderem melhor, né? A história dele é incrível. Eu adoro a história dele. E ele sofreu muito porque as pessoas não acreditavam e as pessoas maltratavam muito ele por causa disso, sabe? E ele morreu por causa disso. Ele morreu porque ele nunca negou a visão que ele teve. Ele nunca negou, né, o sentimento que ele teve a respeito do livro de Mórmon, né? E por causa disso ele foi assassinado, né? É muito triste, né? A crueldade do ser humano, né? Por que todos podiam acreditar no que eles queriam e ele não? Ele não podia. Ele não podia acreditar no que ele queria, ele tinha que acreditar no que os outros queriam, mas não no que ele queria, né? Então é muito triste a crueldade do ser humano. E hoje em dia não tá diferente, né? Hoje em dia, às vezes, tu fala uma coisa e a outra pessoa não gosta, não concorda, e vai aquela discussão, aquela briga, né? Então, pra quê? A gente não precisa disso, né? A gente não precisa. A gente tá aqui, todo mundo tá aqui, a gente veio do mesmo lugar, né? A gente é filho de Deus, todo mundo tá aqui é filho de Deus. Então, a gente tem que ser mais amáveis, mais compreensíveis uns com os outros, respeitar a opinião do próximo, né? Se eu acredito no livro de Mórmon e você não vai brigar comigo por causa disso, e eu não vou brigar com você por causa disso, sabe? A gente pode ser amigo, a gente pode frequentar uma casa do outro sem problema nenhum, né? Não é uma doença contagiosa, né? Como muitas pessoas falam, eu não vou lá naquela casa porque lá tem fulano que faz isso, faz aquilo, né? Então, parece uma doença contagiosa, né? As pessoas têm muito medo de se aproximar, né? Uma da outra, porque uma é espírita, a outra é evangélica, a outra é não sei o quê. Não posso, eu tenho que viver com as pessoas que pensam igual eu, né? Não, a gente pode viver com todo mundo, a gente pode conversar com todo mundo, não tem problema nenhum, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Eu vou deixar lá embaixo na descrição o link do filme que conta a história da restauração, né? E no próximo vídeo eu vou começar a falar dos ensinamentos, das coisas que nós acreditamos, né? Nós acreditamos em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, né? Que eles são 3 pessoas distintas, diferentes uma das outras, né? Não são as mesmas pessoas, mas eles têm o mesmo objetivo. Mas mais no outro vídeo eu explico melhor. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido clara. E se vocês não entenderam, se vocês têm mais dúvida, deixem lá nos comentários, que eu vou responder e vou tentar ajudar vocês de alguma forma, né? Então eu não tô aqui para converter ninguém, para dizer que a minha religião é certa e a sua errada. Não, eu não tô aqui para isso. Esse não é o meu objetivo. Eu quero que vocês sejam felizes vivendo a maneira que vocês acreditam, a maneira que vocês acham. Eu só tô aqui para apresentar a minha crença, o que eu acredito, o que eu acho certo para mim,
tá bom? E é isso aí. Muito obrigada por me ouvirem e compartilhem o meu vídeo e se inscrevam lá no canal. Beijo, até a próxima!